O nosso culto já vai começar. Reúna sua família, prepare o ambiente para a adoração. Não só assista, cultue conosco. Abra o seu coração para receber o que Deus tem para nós. E obrigado por nos receber na sua casa. Que Deus abençoe. Boa noite a todos. Que a gente possa estar reunidos nesse momento para louvar e adorar o nosso Senhor Jesus Cristo. Cantem junto conosco. És tu, única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu, única esperança que anelo ter, ó Jesus. Com quem em ti fui ajudado, a salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. És tu, única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu, única esperança que anelo ter, ó Jesus. Com quem em ti fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Em todo tempo te louvarei. Em todo tempo te adorarei. Mais uma vez. Em todo tempo te louvarei. Em todo tempo te adorarei. Declare bem forte agora conosco. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Amém. É muito bom a gente ter o privilégio de estar louvando ao Senhor, engrandecendo o nome dEle. Mesmo assim, um pouco diferente daquilo que a gente está acostumado, nosso culto online.
mas que você possa, mesmo aí da sua casa ou onde quer que você esteja, estar com espírito de louvor e adoração ao Senhor. Que a gente possa estar com o espírito de realmente estar cultuando ao Senhor, agradecendo a Ele por tudo que Ele tem feito pelas nossas vidas, por tudo que Ele ainda vai fazer por mim e por você. E vamos cantar nesse momento mais uma música e que a gente possa realmente declarar que a gente vê a glória do Senhor hoje aqui. Seja aqui nesse exato momento, na sua casa, no seu trabalho, nas atividades da igreja, que isso seja verdade na sua vida. Cantemos juntos. Vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor descer neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor descer neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Digno dessa canção, só tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Digno da minha vida, tu és, Senhor. Oh, eu sou teu. Oh, eu sou teu. Nome que sobre todos é o teu Jesus, fonte da
da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. Oh, eu sou teu, oh, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Tu és digno, Senhor. Digno dessa canção, só tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Digno da minha vida, tu és, Senhor. Oh, eu sou teu. O nome que é sobre todo nome. Nome que é sobre todos é o teu Jesus. Fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. Oh, eu sou teu, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Que a gente possa estar realmente construindo as nossas vidas no Senhor. Que Ele seja o nosso firmamento. Que a gente deposite toda a nossa fé, nossa esperança naquilo que o Senhor tem para mim e para você. Cantemos juntos. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Santo, és incomparável.
Vamos declarar isso ao Senhor mais uma vez, que a gente vai construir a nossa vida no Senhor, que a gente confia no Senhor e através disso não vamos ser abalados. Eu vou construir minha vida em Ti, Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti, não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em Ti, Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti, não vou ser abalado. Esse é um momento que a gente quer que você se conecte com Deus, que você utilize essa canção para estar em espírito de oração nesse momento, que você esteja orando por tudo aquilo que todos nós estamos vivenciando, que a gente possa aproveitar esse momento também para ouvir o que Deus quer falar ao meu e ao seu coração. Seja bem-vindo aqui, Espírito Santo. Toma o lugar que é só teu, Espírito Santo. Seja bem-vindo aqui, Espírito Santo. Meu coração é só teu, Espírito Santo. Me mostra o caminho a seguir, revela a vontade do Pai pra mim. Não quero e não posso errar, vem me guiar. Espírito Santo, meu grande amigo, eu não posso viver sem Tua presença em mim. Espírito Santo, dirija os meus passos, vem com Tua paz e guarda o meu coração. Esse é o momento que eu convido você na sua casa para se colocar na presença do Senhor ainda mais e orar nesse momento. Orar pedindo ao Senhor que fale ao teu coração através desse culto de hoje, que fale através dos louvores que já estão sendo entoados. Estamos hoje de uma forma diferente, mas louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Baixe sua cabeça onde você estiver e ore ao Senhor nesse momento. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, nós pedimos, ó Pai, e clamamos a presença do Teu Espírito Santo entre nós. Senhor, fala aos nossos corações através dos Teus louvores, os louvores que nós estamos entoando a Ti, ó Deus. Sabemos que estamos nesse momento mais uma vez Te adorando, prestando esse culto ao Senhor de uma forma tão diferente. Cada um dos seus lares, Pai, mas em nome de Jesus eu tenho certeza absoluta que a Tua palavra é viva e eficaz
e que nós podemos não estarmos cultuando, estamos todos dentro dos nossos lares, ó Deus, mas a Tua palavra está livre, a Tua palavra está adentrando, ó Pai, aos lares, está adentrando aos nossos corações, ó Deus, em nome de Jesus, fala conosco, em nome de Jesus, amém. Espírito Santo, meu grande amigo, eu não posso viver sem Tua presença em mim. Espírito Santo, dirija os meus passos, vem com Tua paz e guarda o meu coração. Boa noite, irmãos. Estamos começando mais um Momento Conexão, um momento de avisos da nossa igreja. Mas antes de dar os avisos, eu quero saber se tem alguém nos visitando. Mesmo online, se essa é a primeira vez que você está acompanhando o nosso culto, coloca aí no chat, eu sou o visitante, e alguém da nossa equipe vai entrar em contato com você. Agora sim, vamos aos avisos. Toda quarta-feira, nós temos aqui no YouTube o nosso culto Atos 8, que é um culto de estudo bíblico e acontece às 8 horas da noite. Durante a semana, nossa igreja se reúne em pequenos grupos. Se você ainda não tem um PGM, procure a nossa equipe e faça parte de um. Por conta do decreto do governo, algumas programações da igreja foram alteradas. O Metanoia, que teria sido ontem, vai ficar no dia 19, uma sexta-feira, às 19 horas. E o encontro de homens e de mulheres, que seria nesse próximo sábado, vai ficar para o dia 20, mas em breve a gente divulga mais informações. Hoje de manhã teria acontecido o culto de plantadores da Igreja Arte, mas ele também precisou ser adiado. Assim que tivermos a data, nós divulgamos. Esses foram os avisos de hoje. Mas para ficar por dentro de toda a nossa programação, você pode acompanhar o nosso Instagram, @IBLagoa. Vamos continuar cultuando.
derrame na presença do Senhor para ouvir o que Ele quer falar ao nosso coração no dia de hoje. Eu sei que Ele já tem falado com tudo isso que já aconteceu até aqui, e Ele ainda tem muito a falar aos nossos corações. Sinta a presença de Deus, que Ele possa falar, que seja claro ao seu coração, que a gente se quebrante na presença do Senhor. Cantemos juntos. Me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Amém. 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 Louvado seja o nome do Senhor. Agradeço a Deus pela oportunidade de mais uma vez estarmos adorando, cultuando o nosso Deus na beleza da sua santidade. Depois de cerca de 7 meses, novamente estamos com o culto exclusivamente online. Mas, é como falamos no momento da oração, nada vai impedir de que a palavra do Senhor seja propagada, nada vai impedir de que possamos falar do amor de Deus, nada vai impedir de que Deus fale ao teu coração. Louva a Deus pela nossa igreja, louva a Deus por tudo que nós já vivemos enquanto igreja, a grande oportunidade que Deus nos deu de voltarmos a cultuarmos juntos, como estávamos fazendo durante meses, como a igreja cresceu, como a igreja avançou, como Deus falou conosco em todos esses meses e continuará falando após 7 meses de cultos. Estamos agora exclusivamente online, mas com uma diferença. Com certeza evoluímos muito, melhoramos muito a parte técnica. Deus nos deu a oportunidade de termos mais irmãos trabalhando nessa área. Então, louva a Deus já por todos os irmãos que estão aqui presentes, fazendo parte dessa equipe, para que esse culto chegue no seu lar, abençoe a sua família, abençoe a sua vida. Estávamos abertos, fechamos. Daqui a pouco vamos estar abertos novamente. E, com certeza, daqui a pouco esse pesadelo vai acabar. Faz 1 ano que estamos nessa luta, mas até aqui nos ajudou o Senhor. E fico feliz porque Deus tem sustentado os irmãos dessa igreja. Fico feliz porque em tempos tão difíceis o Senhor tem se feito tão presente. Lembro-me que há 1 ano, mais ou menos 1 ano, no mês de março, né? Com a diferença de alguns dias aí,
Lembro-me que marcamos uma reunião com toda a liderança da igreja, online, quando foi proibida a questão dos cultos. E lembro que na ocasião, é algo que eu já falei aqui na igreja, lembro que na ocasião Deus falou muito forte ao meu coração que nós tínhamos que nos preparar para uma grande colheita. Na ocasião, nós éramos 6 pequenos grupos, nós éramos em torno de 140 pessoas, e hoje nós já estamos chegando perto dos 20 pequenos grupos, nós já passamos de 400 pessoas, e com certeza Deus tem mostrado a sua fidelidade através da sua palavra. Na ocasião a gente tinha em torno de 25 líderes, hoje já passamos de 60 líderes aqui na igreja, e isso irá continuar, porque o Espírito do Senhor tem atuado no meio da sua igreja. Meus irmãos, em toda a história da igreja, no tempo de luta, em tempo de conflito, em tempos difíceis, é o momento que mais o Espírito Santo atua, porque é o momento que mais o povo se quebranta na presença dele. O povo se apega às palavras de Deus sobre o futuro, o povo se apega às promessas de Deus de não deixar o seu povo sozinho, o povo se fortalece na palavra transformadora, o povo se reanima na certeza de que não estamos sozinhos, estamos juntos, lado a lado com o Senhor, com o Espírito Santo que tem nos fortalecido. Esse mês estamos iniciando uma série de mensagens com o tema O Verdadeiro Evangelho. Obrigado, Tiago. O verdadeiro evangelho é fruto de um livro que eu li há meses atrás, e um livro que falou muito forte ao meu coração e fortaleceu muito a minha fé. Porque em tempos difíceis como esse que nós estamos vivendo, tempos difíceis como esse que a humanidade tem vivido, o tempo que se aproxima a volta do nosso Salvador, é tempos como estes que, infelizmente, falsos mestres se levantam, falsos profetas se levantam e trazem uma reflexão, trazem um contexto cristão, trazem um evangelho que não é o evangelho pregado na Bíblia Sagrada, registrado na Bíblia Sagrada, não é o evangelho registrado e pregado pelas igrejas desde a época da igreja primitiva. Mas se você deve pensar assim, poxa, mas isso acontece nos dias de hoje, isso acontece de um tempo para cá? Não. Isso é algo que acontece há muito tempo, já na época da igreja primitiva, isso já acontecia. Levantavam-se falsos profetas que vinham trazer um evangelho falso e arrastavam multidões. Paulo, escrevendo à igreja que se encontrava na Galácia, ele escrevendo ali aos Gálatas, capítulo 1, do versículo 6 a 8, ele diz o seguinte: admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que na realidade não é evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, e aí veja o que ele diz, ainda que nós apóstolos, ou os anjos do céu, preguem um evangelho diferente daquele que pregamos, que seja amaldiçoado. Ele coloca uma questão muito interessante, ele diz assim, olha, eu estou sabendo que entre vocês, tem chegado entre vocês falsos mestres, falsos profetas, pregando um evangelho totalmente diferente do evangelho que deveria ser pregado, do evangelho de Jesus Cristo. E aí ele coloca lá, dá um checkmate dizendo assim, olha, se entre vocês se levantar algum dentre nós, ou seja, ele estava falando dos líderes da igreja primitiva. Ele estava falando assim, olha, se um dia Pedro, se um dia João, se um dia, sei lá, Tiago, se levantar para pregar um evangelho, que seja um evangelho diferente do evangelho de Jesus Cristo, que seja amaldiçoado. Mas se mesmo assim, se nenhum desses líderes da igreja primitiva fizer isso, e se levantar entre nós anjos,
Se vier anjos do céu para pregar um evangelho que seja diferente do evangelho de Jesus Cristo, que seja amaldiçoado. E meus irmãos, o que mais temos hoje são líderes trazendo evangelhos que não transformam, evangelho que não muda a pessoa, que não traz a revelação de Deus. E isso é uma realidade muito viva entre nós nos dias de hoje, também foi algo vivido lá atrás. Você deve estar se perguntando de que falsos mestres era esse que Paulo estava falando na época. Ele estava falando dos judaizantes. Eram pessoas tão apegadas à questão do judaísmo que estava trazendo para aquela igreja verdades como, por exemplo, a salvação pelas obras. Olha, você tem que crer em Jesus Cristo, ok, você tem que ser cristão, ok, você tem que ir à igreja, ok, mas você precisa fazer algo para se salvar. E nós sabemos que o verdadeiro evangelho, ele vem ensinar de que a salvação é pela graça, nada do que eu e você possa fazer, podemos fazer para alcançar a graça da salvação é de graça. Uma outra inverdade que eles estavam trazendo é de que o homem ajudava a Deus nesse processo da salvação. E a gente sabe que tudo é mediante o Senhor. Uma grande mentira, um falso evangelho. Uma grande mentira, um falso evangelho, porque nós somos salvos por aquilo que Deus fez, não por aquilo que nós fazemos. É um falso evangelho porque nós somos salvos, e isso está mostrado aqui de Gênesis a Apocalipse, está aqui explícito de Gênesis a Apocalipse, de que nós somos salvos não pelo caminho que nós fazemos até o céu, mas um caminho que Deus fez do céu até a terra. Um verdadeiro evangelho, ele não vai pregar que nós precisamos dar uma focinha a Deus para sermos salvos, nós não temos condições de fazer isso. O verdadeiro evangelho é o evangelho da verdade, o evangelho de Cristo, o evangelho que liga o homem a Deus, e essas verdades estão firmadas desde o primeiro evangelho. Desde o primeiro evangelho. E aí você deve se perguntar, tá, mas qual é o primeiro evangelho? Foi o evangelho de Marcos, que segundo alguns historiadores foi o primeiro a ser escrito? Não. O primeiro evangelho foi o evangelho de Mateus, que na sua Bíblia, na minha Bíblia, na Bíblia cristã, ela está ali como o primeiro livro do Novo Testamento? Não. O primeiro evangelho é o que nós comentamos aqui na nossa primeira aula da Escola Bíblica da Lagoa, quando o seminarista Marcelo Santiago trouxe aqui sobre o proto-evangelho, ou seja, o primeiro evangelho. E aí você deve estar se perguntando em casa, se você não veio à aula e se você não é da nossa igreja, você deve estar se perguntando que evangelho é esse que o pastor Miguel está falando. Gênesis 3,15. Gênesis 3,15 é o primeiro evangelho contido na Bíblia. E a gente vai explicar por quê. Diz assim, Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Evangelho significa boa nova, boa notícia. Antigamente, falava-se de evangelho nas grandes cidades gregas, quando ecoava a notícia de uma vitória militar. O exército estava no fronte de batalha, batalhando ali, lutando numa guerra. Quando existia lá uma grande vitória, existia um homem na Grécia, que ele era chamado de Correios, que ele vinha correndo do fronte de batalha até dar a notícia ao rei. É por isso que hoje a gente conhece os Correios, que trazia aquela grande notícia para você, a carta, né? Na época que todo mundo recebia carta. Mas os Correios ainda chegam, mas não traz carta, só traz o quê? Conta para pagar, né? Então já não é uma boa notícia assim. Mas Correios, ele tem esse contexto histórico, de que ele traz essa notícia. E essa notícia que ele trazia era o Evangelho, era a boa nova. Então, quando os arautos noticiavam o nascimento de um rei ou de um imperador, o termo estava unido à questão da festa, porque era
uma notícia que iria trazer uma novidade para aquelas pessoas. Então o Evangelho, ele é uma boa notícia, o Evangelho é uma mensagem de transformação, o Evangelho, ele trazia alguma coisa relacionada à paz, à salvação. E se o Evangelho é anúncio de algo muito bom, o primeiro anúncio muito bom foi o primeiro Evangelho encontrado, que é em Gênesis 3,15, que nada mais é do que Deus dando uma boa notícia à humanidade. A gente conhece a história do pecado, a gente conhece a história do pecado original ali no Jardim do Éden. Após o homem e a mulher errarem e pecarem deliberadamente contra o nosso Deus, e aí eu queria que você guardasse isso. A comunhão entre o homem e Deus é quebrada pela primeira vez. E além da comunhão ser quebrada, as trevas tomam conta agora da humanidade. As trevas passam a cobrir agora o mundo e toda a sua existência, mas eu não estou falando das trevas com relação à luz física, mas com relação à questão espiritual. A ausência da luz espiritual agora toma conta da humanidade. O maligno, ele toma conta agora da humanidade. É por isso que a palavra diz que o mundo jaz do maligno. E lembre-se bem disso, a quebra da comunhão e o mundo em trevas, porque vai ajudar muito na nossa reflexão de hoje. A partir desse momento, o momento em que o homem peca, Deus então institui o primeiro evangelho, dando essa boa notícia de que viria um dia alguém, que esse alguém iria libertar o homem, iria restaurar a comunhão, iria trazer luz para esse mundo. A gente poderia, com certeza, ter o foco da nossa pregação de hoje sobre esse texto, mas ainda estamos na introdução. Mas mesmo assim, Deus falou algo bem forte ao meu coração ainda nessa introdução. E eu queria trazer para vocês uma reflexão muito rápida desse texto de Gênesis 3,15, de várias lições que nós temos desse texto. É a lição de que, assim como diz no início, quando Deus fala para a serpente, porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela, a gente vê claramente de que desde o início de tudo, no primeiro de todos os evangelhos, foi Deus que tomou a iniciativa de ajudar o homem. Foi Deus que tomou a iniciativa de dar o primeiro passo e restaurar esse homem. E Deus toma a iniciativa de buscar a salvação para esse homem, de buscar uma novidade de vida para esse homem em todos os livros do Antigo Testamento. Todas as vezes era o homem se afastando de Deus e Deus buscando relacionamento com o homem. Até que nasce o seu filho. E o nascimento, então, depois de muitos séculos, a promessa de Deus é cumprida. Eis que nasce Jesus Cristo, o Rei dos Judeus. E aí é onde nós entramos na questão dos evangelhos que nós conhecemos. Os evangelhos que nós conhecemos, eles não são apenas relatos da vida e do ministério de Jesus Cristo, não, mas o impacto que este homem que veio ao mundo, que é o próprio Deus, trouxe para a humanidade. Existem 4 evangelhos registrados na Bíblia, aqueles que a gente conhece do Novo Testamento. Cada um contando a história de Jesus Cristo de uma perspectiva diferente, de um ponto de vista diferente. E a gente poderia trazer aqui alguns pontos de vista, mas a ideia é que esse mês, nesses próximos 4 domingos, cada domingo diferente, a gente possa refletir em uma parte de um evangelho desse, trazendo como o verdadeiro evangelho para mim e para a tua vida. Então nós estaremos trazendo hoje uma verdade sobre o verdadeiro evangelho no livro de Mateus, a semana que vem no livro de Marcos, depois no livro de Lucas e finalizando o mês no livro de João com o nosso irmão Elias Miguel, estará trazendo essa reflexão. Mas entre vários pontos diferentes,
visualizado pelos evangelistas Mateus, Marcos, Lucas e João, a gente poderia trazer, por exemplo, a questão da genealogia. Porque Mateus, ele traz o foco do seu evangelho, quando ele escreve o evangelho de Jesus, segundo o próprio Mateus, ele traz o foco para que aquele evangelho seja um evangelho para os judeus. Daí o foco de Mateus é que ele coloca sempre a base do evangelho dele na vinda do Messias. Ele fala constantemente do Messias. A gente vai ver mais alguns detalhes sobre o livro de Mateus, sobre o evangelho de Mateus. Então, Mateus, na sua genealogia, ele coloca Jesus Cristo, saindo ali de Jesus Cristo até chegar a Abraão. Abraão era alguém que era muito idolatrado pelos judeus, então ele não passa de Abraão, ele chega a Abraão e fica. Porque o foco de Mateus é trazer Jesus Cristo como Messias esperado pelos judeus. Já Lucas, ele traz o evangelho dele, também conhecido pelos teólogos como o evangelho universal, e ele traz o foco de Jesus Cristo não como Messias, mas ele traz o foco de Jesus Cristo, Jesus como homem. E aí por isso que na genealogia de Lucas, ele não vai até Abraão, ele vai até Deus, ele engloba todos os homens, ele engloba todas as gerações até então. Então enquanto Mateus vai até Abraão, Lucas vai até Jesus Cristo. Depois você lê isso, tanto em Mateus quanto em Lucas. Já Marcos e João, se você já leu esses dois evangelhos, você vai perceber que eles não trazem a genealogia. Por que isso? Porque Marcos, ele apresenta Jesus Cristo como servo. É o evangelho que mais apresenta Jesus Cristo ali, trabalhando, se humilhando, servindo. É o evangelho que você vê mais Jesus Cristo como um servo trabalhando na obra. E o contexto histórico mostrava que os servos, eles não tinham genealogia. Então Marcos, ele não traz genealogia. Já João apresenta Jesus Cristo como o próprio Deus. E aí não precisa nem falar, porque o próprio Deus, ele não tem genealogia. E aí, meus irmãos, durante seu tempo aqui na terra, verdadeiramente Jesus Cristo não escreveu nada, pelo menos nada que tenha chegado até nós. Geralmente foram os seus discípulos, os seus apóstolos, ou alguém ligado aos seus apóstolos, como foi o caso de Marcos e foi o caso de Lucas. O propósito dos 4 evangelhos, por mais que eles sejam apresentados em perspectivas diferentes, mas o propósito dos 4 evangelhos é mostrar para aquele mundo e para o mundo de hoje, para mim e para você, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, ela é atual, é mostrar para mim e para você de que o Salvador, prometido lá no Gênesis 3,15, chegou. Como eu falei, Mateus, ele traz o foco dizendo que Jesus Cristo é o Messias. Messias ungido, ou seja, todo mundo no Antigo Testamento que era ungido para algo específico. E o Messias, ele tinha sido ungido para algo específico. E aí ele foi ungido para restaurar a comunhão do homem com Deus. Você vai acompanhar aqui agora, nesse momento, alguns slides mostrando a promessa cumprida, mostrando as profecias faladas, relatadas, escritas no Antigo Testamento, sendo cumprida no Novo Testamento através da pessoa de Jesus Cristo. São 44 profecias somente sobre o Messias, exclusivamente sobre o Messias. Você vai acompanhar agora na sua tela. E todas essas profecias sendo cumpridas, todas elas. O Evangelho de Mateus traz essa grande verdade central. O Messias prometido que mudaria o mundo chegou. As características desse livro é que é um livro extremamente focado para os judeus, endereçado para os judeus. É justamente a transição do Antigo Testamento para o Novo Testamento, depois de quase 400 anos, sem nenhum profeta se levantar para falar.
Mateus, ele é tão focado nos judeus, que a Bíblia dos judeus era o Antigo Testamento. E ele traz mais de 100 citações do Antigo Testamento no seu Evangelho. Alguns séculos atrás, os teólogos chegaram à conclusão de que a palavra-chave no Evangelho escrito por Mateus, a palavra-chave era cumprimento. A promessa das profecias, principalmente do primeiro evangelho que se encontra em Gênesis 3,15, estava se cumprindo através de Jesus Cristo. O evangelho que Mateus escreveu, ele era tão forte, que você vê características nele interessantes, como, por exemplo, a paridade, como, por exemplo, a figura de Jesus Cristo muito parecida com a figura de outro grande líder dos judeus, que foi Moisés. E de fato porque quando você pega a pessoa de Moisés e a pessoa de Cristo, apesar de que Cristo é muito superior a Moisés por ser o verdadeiro Deus, você pega algumas semelhanças na história. Porque, por exemplo, na época que o Moisés ele era criança, era bebê, existia uma grande perseguição na época para matar as crianças. A mesma coisa aconteceu com Jesus Cristo. Tanto Moisés quanto Jesus Cristo foram enviados para o Egito para salvarem a própria vida. Moisés, ele é considerado o príncipe do Egito por ser filho da filha do faraó, assim como Jesus Cristo também é príncipe, mas é o príncipe da paz. Os dois eram pastores. Moisés, pastor de ovelha. Jesus Cristo, pastor da igreja. Os dois atuaram de forma muito forte e poderosa na libertação do povo. Foram rejeitados pelo próprio povo. E essa questão que Mateus traz de Jesus Cristo como Messias, ela se aplica fortemente porque o Messias, ele é o restaurador. E Jesus Cristo, ele veio para restaurar algumas coisas na vida do seu povo. E a gente vai ver algumas aqui. Eu queria que você abrisse sua Bíblia agora, nesse momento, em Mateus, capítulo 9. Depois dessa pequena introdução, Mateus, capítulo 9. A partir do versículo 1, que diz assim a palavra do Senhor. Entrando Jesus num barco, atravessou o mar e foi para a sua própria cidade. Alguns homens trouxeram-lhe um paralítico deitado numa cama. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: tenha bom ânimo, meu filho, os seus pecados foram perdoados. Eu vou repetir. Vendo a fé daqueles homens, Jesus disse ao paralítico: tenha bom ânimo, filho, os seus pecados foram perdoados. Meus irmãos, Jesus Cristo traz aqui uma lição maravilhosa. Jesus Cristo traz aqui uma lição maravilhosa, porque nesse texto Jesus estava mostrando ainda mais forte que ele, além de Deus, que é algo que nós vamos ver no último domingo, ele era o Messias. Porque somente o Messias tinha capacidade de restaurar a vida e a comunhão do homem com Deus, e essa comunhão só é restaurada através do perdão dos pecados. A principal missão do Messias sempre foi perdoar pecados. O povo judeu estava esperando o Messias que iria trazer uma transformação para aquela comunidade de outras formas, através de uma questão política, através de uma questão religiosa.
E quando temos, meus irmãos, nossos pecados perdoados pelo Messias, podemos nos achegar à presença de Deus sem mancha e sem mácula. Eu e você só conseguimos chegar à presença de Deus com os nossos pecados perdoados. Quando temos nossos pecados perdoados, estamos limpos e assim o Espírito Santo atua em nossa vida. O Espírito Santo só vai conseguir atuar verdadeiramente na minha e na tua vida se nós tivermos nossos pecados perdoados pelo próprio Cristo, pelo próprio Messias. Quando temos nossos pecados perdoados, nós nos sentimos livres. E aí preste atenção nisso. Quando eu e você temos nossos pecados perdoados pelo Messias, a restauração da nossa comunhão com Deus acontece e nós conseguimos experimentar o melhor de Deus para as nossas vidas. Nós só conseguiremos experimentar o melhor de Deus para as nossas vidas quando nós tivermos os nossos pecados perdoados. E aí eu queria fazer uma pergunta para mim, para o pessoal que está aqui e para você que está em casa. Quais são os pecados que nós precisamos confessar ao Messias, para que esse Messias poderoso possa nos perdoar? Quais são os pecados que nós precisamos confessar para Deus, para que Deus perdoe esse nosso pecado e possamos adentrar a presença dEle? Sabe por quê? Essa série de reflexões tem um tema, o verdadeiro evangelho, porque só o verdadeiro evangelho conduz ao arrependimento. Tudo isso que eu estou falando até agora, com relação a perdoar pecado, com relação ao Messias restaurar a nossa comunhão com Deus, é que infelizmente nós temos evangelhos sendo pregados nos púlpitos das igrejas, que não traz essa questão da necessidade do arrependimento. Você pode ir à igreja, a igreja é um lugar massa, é um lugar top. Você pode no sábado estar tomando sua cervejinha, ir para a sua balada e domingo estar na igreja. Porque o que importa é que você está na presença do Senhor. Deus é amor, está de boa. Não precisa se arrepender tanto. Aquelas coisas de pecado que é falado é do Antigo Testamento, é de 2000 anos atrás, não. Hoje tem que ser feita uma releitura da Bíblia para poder alcançar essa geração. Então Deus tem que se enquadrar naquele quadradinho ali, para que aquele evangelho falado há 2000 anos, que homens perderam suas vidas para poder pregar, hoje em dia não precisa. Tem que ser feita uma releitura. Então, o verdadeiro evangelho é aquele que é pregado para o povo e o povo entende que precisa mudar a sua vida. Se não houver mudança com relação ao arrependimento, se não exigir arrependimento de pecados, não é o evangelho. O evangelho, ele exige o arrependimento dos pecados. A restauração da nossa comunhão com Deus só pode existir quando eu e você nos arrependemos dos nossos pecados. Mas o Messias, além de restaurar a nossa comunhão com Deus, ele restaura também a nossa história. Eu queria que você passasse para o versículo 9 desse mesmo capítulo. Quando a gente vai falar com relação a mudança de história, a gente pode pegar a própria vida do autor desse evangelho. Apesar de que não existe o nome de Mateus com relação a ele sendo o autor, mas a igreja primitiva, ainda nos primeiros anos, tinha dado como certo de que ele era o autor deste livro. A gente pode pegar a própria vida do Mateus. Mateus, ele teve a sua vida, a sua história restaurada depois do encontro com Jesus Cristo. Diz assim no versículo 9: passando por ali, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse: segue-me. Mateus levantou e o seguiu. Os publicanos,
assim como Mateus, que era publicano, eram cobradores de impostos, de taxas altíssimas e abusivas do próprio povo. Então ele era um judeu que trabalhava para os romanos. Então ele era considerado pelo próprio povo judeu como um traidor. Provavelmente de uma pessoa muito culta, de uma classe elevada, mas essa classe de trabalhadores era desprezada pelos judeus. A reputação de um cobrador de impostos era uma das piores. Era tipo uma reputação de um político. Eu não ia falar isso aqui não, mas eu estou falando já. Era tipo a reputação de um político. Ninguém gostava, né? Principalmente nos dias de hoje. Então, a reputação daquele homem, a história daquele homem era esta. Por quê? Porque para ele, presta atenção, para ele ser o cobrador de impostos de um lugar tão estratégico, que era aquele lugar que ele se encontrava naquele momento, um lugar que existia uma movimentação comercial muito grande, ele provavelmente passou anos como cobrador de impostos. Porque as pessoas que começavam a questão da cobrança do imposto, começavam em lugares menores. E ali ia adquirindo uma confiança do Império Romano e ia sendo transferido para grandes centros. Ele estava no grande centro. Então, provavelmente, ele passou anos de sua vida roubando o próprio povo. E Jesus encontra esse homem. Jesus chega nesse homem. E Jesus só fala para ele, olha, segue-me. A palavra do Messias penetrou no coração daquele homem que durante muitos anos tinha uma vida totalmente distante do Senhor e passou a segui-lo. E Jesus, meus irmãos, ainda atua dessa forma. Jesus tem a capacidade, como Messias, de restaurar a minha e a tua história. Ele tem a capacidade de transformar a minha e a tua história. Ele tem a capacidade de mudar da água para o vinho tudo que nós vivemos até agora. E muitas vezes nós estamos em um caminho totalmente fora da vontade de Deus, fazendo o que Deus reprova, sendo considerados traidores do próprio Deus. E Cristo nos encontra e diz, segue-me. E aí está o momento, a grande oportunidade da minha e da tua história ser mudada. E aí é por isso que eu entendo que um verdadeiro evangelho é o evangelho que muda as histórias. E meus irmãos, a gente está repleto de igrejas, infelizmente, cheia de pessoas que adentraram nessa igreja e não tiveram as vidas transformadas, as histórias mudadas. Porque entraram na igreja, mas não deixaram Jesus Cristo entrar no seu coração. E um verdadeiro evangelho é um evangelho que muda a história. Terceiro ponto, uma terceira reflexão nessa noite. O Messias, ele restaura a luz de Deus na minha e na tua vida. Me parece que a questão da luz do mundo, e aí eu queria que você prestasse bastante atenção, que a gente vai dar um pulo do século I lá para trás. Não se perde comigo não, vamos lá. A questão da luz do mundo, apesar de João trazer essa questão mais forte, você vai ver isso com Elias no último domingo, mas a questão de Jesus Cristo como Messias ser a luz do mundo, parece-me que está em todos os livros da Bíblia. Quando você vai para o livro de Gênesis, já no início, você vê ali que, já no início eu vou até ler para os irmãos, porque essa questão da luz é uma questão muito impactante na própria Bíblia de Gênesis e Apocalipse, que diz assim no versículo 1 do capítulo 1 de Gênesis, no princípio Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia, e o que é que cobria? Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito Santo de Deus movia-se sobre a face da água. No versículo 3, Deus diz assim, Deus disse, haja luz. Um lugar que existia trevas, um lugar sem forma,
um lugar que com certeza existia escuridão, tristeza, mas agora houve luz. A partir do momento que houve luz, e foi a primeira ordem que Deus deu, relatada na Bíblia, haja luz, começaram-se ali a construção de tudo que nós entendemos como a criação. Tudo muito bom, paz, verdade, harmonia, e aí entra na humanidade o pecado. A partir desse momento que entra o pecado na humanidade, passou a existir trevas. Como eu falei no início, as trevas não era questão de uma luz física, mas uma luz espiritual. Tudo vira trevas. Porém, como diz Isaías, o mundo que estava em trevas viu uma grande luz. O mundo foi mudado. O Messias nasce, algo acontece na terra e creio também no mundo espiritual. Novamente houve luz. Um novo Gênesis, um novo começo. E hoje, meus irmãos, como as pessoas estão cegas, as trevas, principalmente nos tempos atuais, têm tomado conta da humanidade. Traições, mentira, insegurança, destruição. Tudo isso são as trevas que cobrem o mundo. Quando você vai para Mateus ainda, capítulo 9, a partir do versículo 27, você vai ver a história de dois homens que estavam nas trevas. Dois homens que estavam na escuridão. Acompanha comigo. Versículo 27, diz assim: saindo Jesus dali, dois cegos o seguiam, clamando: Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Entrando ele em casa, os cegos se aproximaram dessa casa e ele lhes perguntou: vocês creem que eu sou capaz de fazer isso que vocês pedem? E o que eles responderam? Sim, Senhor, nós cremos. E ele tocou nos olhos dele e disse: que lhe seja feito segundo a fé que vocês têm. A gente vê nessa história ainda em Mateus, no capítulo 9, esse capítulo é riquíssimo, mas a gente vê ali dois homens que eram cegos, a gente não sabe quanto tempo, mas a gente vê ali dois homens que eles querem enxergar, eles têm a atitude de buscar a solução dos seus problemas, a cura dos seus problemas. Eles estão ali procurando um milagre do Messias, aquele que tem capacidade de restaurar a vida, aquele que tem capacidade de restaurar a história, é o mesmo que tem a capacidade de restaurar a luz para aqueles homens. E aí diz ali que a atitude deles foi a atitude de seguir Jesus Cristo, passaram a seguir Jesus Cristo, seguiram até a porta onde Jesus se hospedou. E aí, meus irmãos, é muito triste, porque nós conseguimos observar que existem muitas pessoas que estão cegas, muitas pessoas que não estão vendo a luz espiritual e mesmo assim se colocam numa atitude de inércia, que não se movem para poder buscar ao Senhor e buscar essa luz. E aí Jesus Cristo no final fala para eles que se eles tivessem fé, eles passariam a enxergar novamente. Se eles tivessem fé, eles passariam a enxergar aquilo que Jesus Cristo o fez. Então a gente consegue entender que um verdadeiro evangelho é o evangelho que fortalece a nossa fé. O verdadeiro evangelho é aquele evangelho que fortalece a nossa fé, assim como aquele evangelho que chegou àqueles cegos. Eu fico imaginando aqueles dois homens, provavelmente amigos, que estavam caminhando juntos sem ver nada, um ajudando o outro. Eles ficaram sabendo que o Messias, o prometido dos judeus, havia chegado naquele momento e eles passaram a seguir. E eu fico imaginando a dificuldade daqueles homens cegos seguindo Jesus Cristo. Alguns estudiosos dizem que provavelmente existia uma terceira pessoa que os guiava. E eles iam falando: Jesus, filho de Davi, Jesus, filho de Davi. Quando Jesus chega e se depara com aqueles homens, pergunta assim: vocês creem que eu posso fazer isso?
E qual é a resposta daqueles homens? Sim, Senhor, nós cremos. E aí, é por isso que eu digo, é por isso que a palavra do Senhor diz que o verdadeiro evangelho é o evangelho que fortalece a nossa fé. Sempre que Jesus curava um cego, isso em toda a história da Bíblia, em todos os evangelhos, sempre que Jesus Cristo curava alguém, essa pessoa, quando a luz fazia-se presente na vida dela novamente, ou pela primeira vez, a primeira imagem que aquela pessoa via era quem? Era o próprio Deus. Deus, Ele quer me tirar das trevas, Deus quer te tirar das trevas. E Ele quer me tirar das trevas e quer te tirar das trevas, mas que para que isso aconteça, você tem que ter fé. O verdadeiro evangelho é o evangelho que opera milagres, assim como foi operado o milagre na vida daqueles 2 homens. Nossa vida aqui nesse mundo, principalmente de 12 meses para cá, e a gente não sabe quantos meses para frente ainda, pedimos a Deus que isso passe logo, mas a nossa vida tem sido um grande deserto. Um grande deserto que o próprio Messias é o caminho que nós precisamos seguir. É um deserto que Ele vai à nossa frente e nós vamos seguindo como um caminho seguro. O nosso mestre, o Messias esperado, é aquela luz que em meio à escuridão toma conta da nossa vida. O verdadeiro evangelho é quando a pessoa se coloca à disposição do Senhor e através da operação do Espírito Santo, através do Messias, tem a vida transformada. Passamos a ver o agir de Deus em nossas vidas. Quando nós saímos das trevas e começamos a adentrar na luz, passamos a ver o direcionamento de Deus para as nossas vidas, o amor dEle. Eu queria convidar você nesse momento em casa a louvar conosco. A louvar conosco porque Deus, independentemente se estamos aqui, ou independentemente se você está na sua casa, Deus quer ter um encontro com você. Ele quer restaurar a tua vida, Ele quer restaurar a tua história, Ele quer restaurar a luz de Deus na tua vida. Louve conosco agora. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, te adorarei.
te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. O nosso Deus é um Deus de milagre, um Deus de promessa. E a promessa dele se cumpriu em Gênesis 3,15, quando ele prometeu um Messias para salvar o mundo. Ele prometeu e cumpriu, ele mesmo vindo na figura do seu Filho Jesus Cristo. Eu queria te convidar nesse momento, você na sua casa, para orar, pedindo ao Senhor que fale no teu coração, na tua casa, falando tudo que Ele falou nesse momento de culto, através dos louvores, através da reflexão. Temos enfrentado momentos difíceis e Deus tem te dado a oportunidade. Se você está vendo esse culto pela primeira vez, se você está cultuando com a Igreja Batista da Lagoa pela primeira vez, Deus tem te dado esta oportunidade para ter a tua vida restaurada. Eu queria te convidar nesse momento a baixar a tua cabeça, se você está sozinho, se você está com amigos ou com familiares. E nesse momento, se você estiver com alguém da igreja, ou se você não estiver com ninguém da igreja, mas se você sentir no coração o desejo de aceitar esse Messias, esse Jesus Cristo como teu único suficiente Salvador, eu queria que você entrasse em contato com o pessoal no chat, dizendo que quer entregar a tua vida a Jesus Cristo. A gente vai entrar em contato com você, a gente vai ligar para você, a gente vai orar por você, e logo logo você estará aqui conosco. Queria convidar a baixar a cabeça. Se você ainda não aceitou Jesus Cristo, tome essa decisão hoje. Se você já é filho de Deus, está desviado, volte para os caminhos do Senhor hoje. E também entre em contato conosco. Nós iremos te abraçar, nós iremos te ajudar a caminhar neste mundo ao lado de Jesus Cristo, ao lado do Messias, que restaura nossas vidas. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço, Pai, esteja abençoando grandemente todos que tiveram a oportunidade de cultuar conosco, ouvindo a Tua palavra através dos louvores, através da oração, através da Tua palavra, Deus. E em nome de Jesus, se existir em algum lugar alguém que quer entregar sua vida a Jesus Cristo, ó Pai, em nome de Jesus, recebe-o, abraça-o, restaura a vida dessa pessoa, restaura a saúde, restaura a história, os sonhos dessas pessoas. E que o Teu grande amor, Pai, possa nos abraçar grandemente. Pai, esteja conosco, nos dá uma semana na Tua presença, opera milagres, ó Pai, através das nossas vidas. Precisamos do Senhor. Nos guarda, nos protege, protege a nossa saúde, que nenhum mal possa nos chegar, ó Pai. E que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a graça salvadora do Seu Filho Jesus Cristo e que as doces consolações do Seu Santo Espírito
seja agora derramado no povo de Deus, espalhado no mundo todo, agora e para todos sempre. Amém. Continue louvando ao Senhor. Amém. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás no controle. Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas.